Então, pessoal, nós estamos aqui com uma questão sobre conservação da quantidade de movimento, né? Onde que a gente também vai usar um pouquinho da ideia do teorema do impulso. Algumas informações importantes que a gente tem que pegar aqui são a massa dos nossos veículos, que é de 1 tonelada e 800 quilogramas. Foi dito também que após a colisão, os carros passam a se mover juntos em linha reta e que é para a gente desprezar algumas eventuais forças externas. Por exemplo, em virtude da estrada estar muito lisa após a colisão, significa que vai existir a conservação da quantidade de movimento. Um outro cuidado que a gente tem que ter aqui é sobre a nossa velocidade, que está em quilômetros por hora. A gente tem que transformar em metros por segundo, dividindo por 3,6, né? E aí iremos descobrir que essa velocidade aqui é de 15 metros por segundo, tá bom? Então nós temos um veículo de 1 tonelada que se movia a uma determinada velocidade, que colidiu com outro que estava parado, e após essa colisão, eles passam a se mover juntos com uma velocidade de 15 metros por segundo. Foi dito aqui o intervalo de tempo em que ocorreu essa colisão, e a partir dessas informações ele faz algumas afirmações para a gente avaliar se são corretas ou verdadeiras. A primeira afirmação fala o seguinte: o choque é completamente inelástico. Bom, até aqui é verdade, porque os corpos passam a se mover juntos em linha reta. E são completamente inelásticos, e por isso não há conservação da quantidade de movimento. Essa parte aqui que fala que não há conservação da quantidade de movimento faz com que essa afirmação seja errada, porque em todas as colisões nós teremos conservação da quantidade de movimento, tá certo? Em um instante antes e um instante depois, as suas quantidades de movimento são iguais. Então a afirmação 1 está errada. Na afirmação 2, a afirmação 2, ele quer saber qual que é a velocidade do veículo antes da colisão. Então, como existe conservação da quantidade de movimento, a gente tem a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Antes da colisão, era apenas o carro de 1 tonelada em movimento. Então, vou colocar aqui a sua massa, que é 1 vezes 10 a 3 kg, vezes a velocidade dele, que não sabemos qual que é, vai ser igual à quantidade de movimento dos dois carros. Como os dois estão se movendo juntos, eles terão a mesma velocidade. Então, eu vou somar as suas massas e multiplicar pela velocidade que eles têm após a colisão. A massa de um carro é de 1 tonelada e a massa do outro é de 800 kg, que é 0,8 vezes 10 a 3 kg, vezes a velocidade, que é 15. Então, vou descobrir que a velocidade, então, vai ser igual a 1,8 vezes 10 a 3 vezes 15 sobre 1 vezes 10 a 3. Podemos simplificar ali as potências de 10 a 3. A velocidade, então, que encontramos é igual a... Então, a nossa velocidade vai ser 1,8 vezes 15. A nossa velocidade vai ser de 27 metros por segundo. Cuidado que ele me deu o valor aqui em quilômetros por hora. Então, a gente tem que transformar esse cara para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. 27 vezes 3,6 vai dar 97,2 quilômetros por hora. O item 2 está verdadeiro, ok? O item 3. O item 3 quer saber a intensidade do impulso durante a colisão. Usando o teorema do impulso, nós temos que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso que vai atuar sobre o carro que está em movimento ou o impulso que vai atuar sobre o carro que estava em repouso são iguais, porque as forças que atuam entre esses carros são pares de ação e reação. Como essas forças que são iguais atuam durante o mesmo intervalo de tempo, vai provocar a mesma variação da quantidade de movimento nos carros. Olha que eu falei, a mesma variação da quantidade de movimento. Não falei que eles irão adquirir a mesma velocidade após a colisão, tá certo? Para o nosso caso aqui específico, isso vai acontecer porque o tipo de colisão é perfeitamente inelástico. É uma colisão inelástica, então por isso que vai ocorrer. Então eu vou pensar o seguinte, eu vou escolher um dos dois carros para encontrar esse impulso através da variação da quantidade de movimento dele. Eu vou escolher do carro que estava parado porque a quantidade de movimento inicial dele era 0. Já que ele estava em repouso inicialmente, então a quantidade de movimento dele inicial é 0. Se eu encontrar a quantidade de movimento final dele, eu encontrei o quê? O impulso que atuou sobre ele.
ok? A massa do veículo que estava parado é de 800 kg, vezes a velocidade que ele adquiriu após a colisão, que é 15. Então, a nossa velocidade vai ser igual a 12.000 newtons. 8 vezes 15 vai dar 120, vezes 100, 12.000 newtons vezes segundos. Colocando em notação científica, o nosso impulso, então, vai ser igual a 1,2 vezes 10 a 4. Mudamos a vírgula 4 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Com isso, a gente acrescenta essa quantidade no expoente da potência de 10, newtons vezes segundos. Então, o item 3 está correto, ok? Já o item 4, ele quer saber qual que é a intensidade da força média que atuou sobre os veículos durante essa deformação. Bom, essa força média a gente pode descobrir através do impulso, porque impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. O impulso a gente já determinou no item anterior, que vale 1,2 vezes 10 a 4. A força que a gente quer descobrir, multiplicado pelo intervalo de tempo em que ocorreu a colisão, foi dito ali que vale 0,1 segundos, então a gente consegue descobrir o valor da força. A força F é 1,2 vezes 10 a 4 sobre 0,1. A força F, então, é igual a 1,2 dividido por 0,1 vai dar 12 vezes 10 a 4, colocando em notação científica, vai ser 1,2 vezes 10 a 5 newtons. Essa é a intensidade da força média que atuaria sobre os carros. Com isso, a afirmação 4 está errada. Então, podemos perceber que as afirmações que são corretas é a 2 e a afirmação 3. Resposta, então, letra B.